São João capítulo 16, versículo 7. Diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do mundo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Muito bem, oremos. Pai celestial, nós somos agradecidos por estar aqui na tua presença. Muito disse a canção ainda agora: maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Ó Pai celestial, abençoa esse povo, esses irmãos, esta igreja, todos esses que cantaram essa noite, os que vieram aqui e falaram alguma coisa da parte do Senhor. Que todos sejam abençoados, é o nosso desejo. Que ninguém saia vazio deste culto, mas saiam todos regozijando da tua graça. Pedimos isso no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Louvado seja Deus. Podeis sentar. Vamos daqui a pouco orar pelo Rony, mais uma vez, né, que é irmão da irmã Gorete, esposa do irmão Moraes. Pede oração pelo Rony, que eu creio que é seu irmão. E nós vamos palmilhar um pouco nesse tema: adoção, a manifestação dos filhos de Deus. Você sabe quando é que um filho de Deus se manifesta? Não é quando ele nasce lá no hospital. Eu, por exemplo, nasci no hospital em Manaus, no dia 11 de novembro de 1977. Mas aquilo não foi a manifestação de um filho de Deus. Aquilo foi a manifestação do filho do pastor Moura. A manifestação do Filho de Deus é no dia que nós recebemos o batismo do Espírito Santo, ou o novo nascimento. Porque são dois nascimentos. O do hospital, quando você nasce, aquele é o filho do homem. O Filho de Deus é quando você nasce de novo da água do Espírito. E só o batismo com o Espírito Santo pode fazer isso, te fazer nascer de novo. Essa é a razão porque muitas pessoas estão agarradas com a carne, porque estão agarrados só com aquele homem que nasceu no hospital. Eles não têm experiência com o homem espírito. E a Bíblia diz: carne e sangue não herdam o reino dos céus. Você e eu precisamos ser espirituais, ou nunca veremos o reino de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Nós estamos na terra passando uma temporada. Nós não viemos para ficar aqui eternamente. Não existe eternidade nesse lado onde estamos. Aqui nós estamos sujeitos ao tempo, estamos sujeitos ao relógio, e o tempo causa corrupções. Um carro ou uma moto que você compra, com o tempo ele começa a envelhecer. Aquele brilho que ele tinha no dia que você comprou, perde. 2 ou 3 anos depois que você comprou aquele veículo, ele não brilha mais como brilhava. Porque ele já perdeu a sua beleza por causa do quê? Por causa do tempo que corrompeu aquele veículo. Tudo se corrompe. E o ser humano é da mesma forma. Cada dia que passa, estamos envelhecendo, porque o tempo está nos corrompendo. Mas há um homem dentro de nós, que é o homem feito em Gênesis 1, 26. Você sabia que Deus fez 2 homens? Ele fez um homem em Gênesis 1, 26 e fez outro homem em Gênesis 2, verso 7. Leia quando chegar em casa. O homem de Gênesis 1, 26, ele fez conforme sua imagem e semelhança. E o homem de Gênesis 2, verso 7, ele fez
do pó da terra, conforme a semelhança dos animais. Ele pegou aquele homem de Gênesis 1, 26 e colocou dentro do homem de Gênesis 2, verso 7. E quando nós morremos, o homem de Gênesis 2, verso 7 vai para o pó. Mas o homem de Gênesis 1, 26, que estava dentro daquele corpo, terá que ir acertar conta com Deus. Amém? Terá que prestar conta de tudo aquilo que fizemos quando estávamos dentro do homem de Gênesis 2, verso 7. E por isso que tem que haver uma ressurreição. Porque quando nós vamos levados ao julgamento, quando cometemos algum crime, é levada a roupa que você estava vestido quando cometeu o crime, é levado os sapatos que você estava calçado, e é levado a arma que a pessoa usou quando cometeu o crime. Diante de Deus, que crime nós cometemos diante de Deus? O crime de pecar quando estávamos dentro deste corpo. Então teremos que levar este corpo perante a presença de Deus no seu tribunal. Por isso que tem que ressuscitar. Este corpo levanta da sepultura e é levado perante o juiz supremo. E o que será de nós se não for Jesus Cristo para advogar a nossa causa? Ele disse: se envergonhar de mim aqui, eu me envergonharei de você naquele dia. Quando olharmos para um lado e outro, sabendo que seremos condenados se não for Ele, e procurar Jesus e Ele estará se escondendo de trás das colunas. Por que te esconde de mim, Senhor? Porque na terra tu se escondeu de mim. Por que te envergonhas de mim, Senhor? Porque na terra tu te envergonhou de mim. Por que tu não advoga a minha causa, Senhor? Porque na terra tu não advogou a minha. Quando falaram mal da minha palavra, em vez de tu defender, tu também falou mal. Tu também foi contra. Isso é uma coisa séria. Amém? Mas haverá aqueles que Deus estará do lado deles. Jesus estará do lado deles. Amém. Não, ele realmente fez isso, ele fez aquilo, ele não prestou. Ele foi um pobre, miserável pecador. Mas quando ele estava na terra, ele reconheceu que ele era pecador. E ele se arrependeu dos seus pecados. E eu advogo a causa dele. Ele pode colocar tudo debaixo do meu sangue. Pode colocar tudo na minha conta. Só Jesus tem condição para pagar todos os pecados. Então, meus amados, o homem, a manifestação dos filhos de Deus, é quando você manifesta na terra como um filho de Deus. Não quando você manifesta no hospital como filho do seu pai terreno, mas quando você manifesta como filho de Deus. Parágrafo 154 da mensagem, manifestação dos filhos de Deus, adoção. O profeta diz: adoção, deixe-me mostrar por que é feito agora. Você sabe qual é a função do Espírito Santo no meio do povo de Deus? O Espírito Santo não é outro senão Jesus na forma de Espírito. Jesus disse que ele tinha que ir para o Pai, porque se ele não fosse, ele não poderia voltar para estar conosco todos os dias até a consumação do século. Por que ele estava falando isso? Porque ele estava na forma corpórea, e para ele habitar no ser humano, ele precisava voltar a ser espírito. Por isso ele diz: eis que vou para o Pai, e voltarei e estarei convosco todos os dias. Mas aí ele disse: o mundo não me verá mais. Por quê? Porque ele ia voltar na forma de espírito. O mundo não podia ver o que é espiritual. O homem carnal não pode compreender as coisas do espírito. E o mundo é o quê? Pessoas mundanas, que não podem compreender as coisas do espírito. Então eles nunca mais vão ver. Mas você que é espiritual poderá ver. Porque Jesus diz: porque eu vivo e vós vivereis, mas vós me vereis, porque eu vivo. Quem estiver vivo vai ver Jesus. Quem estiver morto no pecado não poderá ver. Porque nós estamos vendo Jesus nessa noite, e aquele povo mundano lá fora não consegue ver. Eles não conseguem compreender porque vivemos dessa forma. Eles não conseguem compreender porque toda a nossa vida, de acordo com o pensamento deles, é desperdiçar. Nunca jogamos aqui um dominó, não bebemos cerveja, não estamos numa curtição esta noite.
E eles dizem: estão perdendo a vida dele. Jesus disse: quem perder sua vida por amor de mim, achá-la. Nós não estamos perdendo nada, nós estamos ganhando. Perdendo nós estaríamos se estivéssemos lá na farra esta hora. Se estivéssemos bebendo, estaríamos acabando com o nosso fígado, estaríamos acabando com o nosso corpo natural e com a nossa alma. Palavrões estariam saindo da nossa boca esta hora. Estaríamos talvez praticando adultérios. Mas aqui nós estamos crescendo espiritualmente para a vida. Porque para nós este lugar é o céu. Para nós aquilo lá fora é o inferno e aqui dentro é o céu. Porque depende da nossa natureza. Amém? Então, a adoção, deixe-me mostrar por que é feito agora um pai. Tem um grande reino, ele sai por ali, agora ele tem um filho que nasceu. Ele está tão feliz. Este é Deus. Então você sabe o que aquele pai faz? Ele encontra o melhor criador ou tutor. Você sabe o que é um tutor? Não sabe? É um professor. Ele encontra o melhor professor. Que você quer o melhor para o seu filho, aí você coloca ele nas mãos de um melhor professor. Agora é diferente, mas antigamente era assim. Você entregava seu filho ao professor. A criança passava o dia na casa do professor. A criança tinha só um professor. Não era como hoje. A vida toda aquele homem ou aquela mulher ensinava aquela criança. Ensinava como se comportar, como se sentar, como levantar, como comer de garfo, de talher, como respeitar as damas, as viúvas, as senhoras, os senhores. E quando aquele rapaz chegava a 18 anos de idade, ou aquela moça, o professor entregava para o pai: está aí teu filho, já está domado, já está treinado. Não precisava o pai ensinar mais nada. Ele pedia a bênção para os velhinhos que passavam na rua. Ele respeitava os mais velhos, porque ele tinha um professor. Da mesma forma é Deus. Jesus Cristo nos lavou com o seu sangue. Por quê? Para tirar o pecado que estava agarrado em nós, que ia nos matar. Mas ele lavou-nos com o seu sangue, tirou o fardo do pecado. E o que ele fez? Nos colocou na mão de um professor. Quem é o professor? O Espírito Santo. Ele disse: aquele Espírito da verdade, quando ele vier, vos fará lembrar de tudo que eu tenho ensinado. O Espírito Santo é para ensinar a igreja, para ensinar o povo, para organizar a igreja, para colocar as coisas em ordem. Amém? Agora, veja bem. O Brás diz: não desejava você os seus filhos desta maneira? Claro, o melhor que você possa lhe dar. Sim, Senhor. Então, se um homem natural pensa assim, o que você acha que Deus pensa acerca disto para seus filhos? O melhor que ele poderia arrumar. Então ele deseja um homem que seja honesto. Agora ele não deseja um homem para dizer: agora veja, eu, Júnior, você simplesmente faça qualquer coisa que você desejar, querido. Que tal esse professor? Se você entregasse seu filho a um professor que dissesse: fala o que você quiser, pinta e borda, porque seu pai não está aqui para ver. Nenhum pai quer um professor como este, mas qualquer pai quer um professor que ensina os seus filhos sinceros. Amém? Sim, papai, ele está indo bem, ele é um bom menino, mexa com ele e com o seu chapéu um pouquinho. Não, aquele sujeito pegaria fogo agora mesmo. Certamente ele deseja um homem que seja fiel. Se aquele menino está indo bem, diga-lhe. Se ele não está, diga-lhe o que está errado. Então qualquer pai quer um professor que passe as informações do seu filho para ele. Qualquer pai quer um professor que chega e diga para ele: seu filho não está indo bem, seu filho está me desrespeitando, seu filho não quer aprender. Um pai bom e sincero é o pai que diga: meu amigo, professor, se ele errar, me diga. Se ele não estiver obedecendo, me diga. Porque um pai sincero quer saber o que está acontecendo com o filho. Como é que ele anda indo nos seus estudos? Agora um professor covarde é o que vê o filho do homem fazer aquelas coisas erradas e não diz nada para o pai.
Aí o menino cresce sem correção. Mas veja bem, vamos já chegar num ponto aqui. Se um pai terrestre pensou aquilo, não gostaria você que um homem fosse honesto contigo? O professor ser honesto e a respeito do seu filho? Lógico, bem, o que você pensa, o que você acha que Deus pensa? E Ele sabe, nós não. Ele sabe, nós somos filhos finitos. Não poderíamos dizer, mas Ele é infinito e realmente sabe. Então você sabe o que o pai fez? Ele nunca disse: eu vou conseguir um papa para olhar os meus filhos. Não. Ele deu o Espírito Santo para olhar pelos seus filhos. Amém? Nem tampouco disse: eu vou conseguir um bispo. Não. Ele não fez isso porque ele sabia que o papa estaria errado, tal como estaria o bispo. Vê, ele nunca disse: vou conseguir um supervisor geral para cuidar de minha igreja. Não. Ele tem o Espírito Santo para ser o tutor desta igreja. Agora, que tal? Como é que anda? Eu estou falando do Espírito Santo como se ele fosse outra pessoa, mas capte a revelação. Estou dando só um exemplo. Como é que anda, professor Espírito Santo, os meus filhos? Se Deus perguntar agora neste momento ao grande professor: como é que anda as minhas igrejas lá na terra? Ah, Senhor, se tu soubesse, em vez de cantar hino, agora eles estão cantando é forró. Ei, assim que meus filhos estão. Que situação! Olha, Senhor, tu ensinaste através de Paulo que os teus filhos deviam se vestir com pudor e decência, não é verdade? Tu ensinaste que tu quer corpo, alma e espírito completamente irrepreensível diante de ti, é verdade, foi isso que eu ensinei. Pois lá na terra, as igrejas estão ensinando que Deus só quer o coração agora. Que situação! Ó, irmãos, mas como Deus fica feliz de saber da notícia. Como é que anda a minha igreja? Como anda a minha noiva? Como anda o meu povo? Como andam os meus filhos? Olha, eles batizaram no teu nome. Eles batizaram no meu nome? Ou então, eles viram isso aonde? Eles viram em Atos 2, 38, em Atos 10, 48, em Atos 19, em Atos 16, Atos 8, verso 14. Então eles estão começando a crescer e a fazer minha vontade. Amém? Vamos passar boas informações para Deus? Deus precisa saber como anda o seu povo. Será que o seu povo está melhorando ou está se misturando com o mundo cada vez mais? Olha, irmãos, ele tinha o Espírito Santo que era o seu tutor, para criar os seus filhos, correto? Então, como saberia você que o Espírito Santo conhece? Ele fala através de lábios humanos. Como você sabe então que ele está falando a verdade? Exatamente, todas as vezes predizendo e acontecendo exatamente como disse Samuel. Então você saberá que isso é verdade, está vendo? De uma maneira correta. Porque, veja bem, se ele falar e o que quiser não vir acontecer, não dê ouvidos a ele, porque eu não estou com ele. Foi o que Deus disse. Como saberei que aquele homem ali é de Deus? Ele está profetizando. Se o que ele está profetizando acontecer, foi o Espírito Santo que falou na boca dele. Se não acontecer, não foi. Amém? Glória a Jesus. Porque eu não estou com ele, mas se acontecer, bem, então ouça-o, porque eu estou com ele. Vê? Aí está você. É assim que ele faz. Existem dois extremos, duas coisas que é preciso ter muito cuidado. Uma é de você abraçar o falso profeta pensando que está abraçando o verdadeiro, e outra é de você recusar o verdadeiro pensando que ele é falso. Tem de colocar a mente no lugar. Jesus explicou sobre o falso profeta. Ele disse: o falso profeta, ele vem por entre vós como ovelha. Amém? Mas as pessoas pensam que o falso profeta é o que vem vestido de bichos, de
Besta fera. Quantas pessoas estão esperando a besta fera descer e aparecer? Não vai aparecer nunca, gente. A besta fera não é aquilo ali são linguagens figuradas do livro de Apocalipse. A besta fera já está operando agora mesmo os filhos da desobediência. A marca da besta já tem tomado lugar, porque a marca da besta não é uma tatuagem na testa. Mas a Bíblia diz que é, irmão. A Bíblia também diz que o Espírito Santo é um sinal na testa. E no entanto, quem tem o Espírito Santo não tem nenhuma tatuagem na testa. Mas a marca da besta é uma tatuagem na alma. É um sinal na alma. Portanto, meus amados, a manifestação dos filhos de Deus é isto. Deus colocou um tutor aqui embaixo para os seus filhos. Ele diz: aquele Espírito da verdade, quando vier, vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. E nesse momento nós podemos lembrar do Senhor. Ele disse, falando da Santa Ceia: fazer isto em memória de mim. Memória quer dizer lembrar do Senhor. E eu me lembro que o Senhor Jesus Cristo prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu me lembro que Ele prometeu que haveria guerras e rumores de guerra, e isso está acontecendo. Eu me lembro que Ele disse que muitos se levantariam dizendo que era o Cristo e seriam falsos enganadores. Você pode se lembrar de Cristo nesta hora? Porque o Espírito Santo está fazendo você lembrar. O Espírito Santo está te guiando, está te ensinando. Quando você começa a querer fazer uma coisa errada, lá dentro da sua consciência, você diz algo, isso não está certo, isso está errado. Então o que é isso? É o Espírito Santo te fazendo lembrar. É o grande mestre, que está 24 horas por dia ao seu lado. Não faz isso, isso não está certo. O ímpio diz, sai dessas regras. Mas os filhos de Deus preferem estar debaixo das regras do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu me lembro que Ele falou. Quem falou, irmão? Quem falou? Foi Paulo, irmão Rubens, que disse: ora, mas o Espírito Santo estava em Paulo. Amém? Paulo disse: eu temo que depois da minha partida, lobos devoradores entrarão e destruirão o rebanho. Paulo também disse em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7, que o homem do pecado viria, filho da perdição, de sorte se assentaria no trono, no templo de Deus, querendo parecer Deus, e que efetuaria todos os sinais e prodígios da mentira para os que perecem, trazendo sobre o mundo a operação do erro para os que creem na mentira. Eu me lembro que o Espírito Santo falou isso através de Paulo, e eu me lembro que 300 anos depois disso, ele apareceu na cidade de Niceia e sentou-se no trono, querendo parecer Deus, e colocou o mundo debaixo de uma doutrina. Você vai para a internet, você vai ver como é que o mundo é comandado pelo diabo. Todos os reinos do mundo estão debaixo do reino, do comando do maligno, e é um espírito religioso. Satanás é religioso, porque ele veio dos céus. Ele conhece tudo sobre religião. A Bíblia diz: crês tu que Deus é um só? O diabo crê que estremece. Ele crê. Quando ele viu Jesus se aproximar um dia, ele estava dentro de um homem na cidade de Gadara. Os fariseus viram Jesus e disseram: tu é Beelzebul, tu é um falso, tu é um mentiroso, tu é isso, tu é um malfeitor. Os fariseus. Mas os demônios não. Os demônios, quando viram Jesus, disseram: Jesus, filho do Deus vivo. Eles conheceram que aquele era o filho do Deus vivo, porque os demônios às vezes sabem mais do que os homens. Os homens pensavam que Jesus era um falso profeta, mas aqueles demônios que estavam dentro do gadareno disseram: não, é o filho do Deus vivo. Mas clamaram: veio nos perturbar antes do tempo. Permitam pelo menos que nós entremos naqueles porcos. Jesus concedeu, que a hora deles não era chegada. Eles não queriam ir para o inferno, eles queriam entrar naqueles porcos. Eles entraram, e eles estão entrando em qualquer um que não teme a Jesus Cristo. Para o inferno os demônios não vão, não. Eles entram em qualquer pessoa que dá lugar a eles. Para o inferno eles não vão, eles vão só no fim do tempo.
Inferno, os lagos de fogo está preparado para o diabo e seus anjos. Mas Satanás não quer ir para lá agora não. Ele sabe que um dia ele vai para se alojar. E sabe onde é? No coração, na alma de pessoas que não têm a palavra de Deus, o conhecimento da verdade. Ali ele entra e se aloja. E os sintomas começam. Os sintomas são fáceis de conhecer quem tem demônio. Demônio não é só aquilo quando manifesta. As pessoas pensam que demônio é só quando manifesta e fala, e escuma pela boca. Não, ali já é a manifestação, gente. Mas ele pode estar incubado ali há anos. E você vai conhecer quando encosta a palavra de Deus na pessoa, quando ele rejeita, quando ele combate, quando ele zomba. Não é algo bom que está ali. Mas como a malária que a gente às vezes tinha e não sabia, e comeu uma manga verde e ela aparecia. Você quer saber quem tem demônio? Encoste a Bíblia nele. Rápido ele manifesta. Rápido ele começa a discordar. Rápido ele começa a dizer, isso aí foi escrito por homem. Sabe por quê? Porque o diabo não pode andar na luz. A luz foi feita para Deus e seus filhos. A luz é Cristo. Ele disse um dia, haja luz, e ela apareceu, e Deus viu que a luz era boa. Amém? Jesus disse que João Batista era uma luz que brilhou na Judéia. Jesus Cristo, quando passou nas regiões de Naftali, diz que aquele povo que estava na região de trevas, neles raiou uma grande luz. E o mundo passa aqui na frente, não dá nada por esse povinho, mas para Deus isso aqui é luz. A grande luz da palavra brilhando nessa cidade. Quando você anda na rua, você é luz brilhando. Portanto, brilhe. Se você é luz, brilhe. Se você não for luz, você vai se apagar cada vez mais. Mas se é luz, você vai brilhar cada vez mais. Quando Moisés desceu do monte uma vez, seu rosto brilhava. Por que brilhava? Porque ele tinha estado na presença do Deus Todo-Poderoso. Você está na presença de Deus? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você tem buscado a Deus? Você é um filho de Deus. Se você é filho de Deus, você é filho da luz. Se você é filho da luz, você brilha como a luz. Jesus disse, o filho faz tudo que vê o pai fazer. Amém? O filho faz tudo que vê o pai fazer. Você vê o seu pai brilhar, você brilha também. Amém? Jesus curou os enfermos? Foi, ele curou, ele é o nosso pai, ele curou, não foi? Então vamos fazer isso também. Não, mas não pode, só ele pode. Jesus disse que nós poderíamos. Ele disse, em meu nome expulsarão demônios, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem crê em mim fará obras ainda maiores que esta. Amém? Ele é o Pai e nós somos os filhos de Deus manifestados. E nós manifestamos neste batismo com o Espírito Santo. E nós estamos buscando, quando somos revestidos do Espírito Santo, não somos mais carnais, mas espirituais. Todos os problemas vão embora quando o Espírito Santo enche uma pessoa. Todos os maus pensamentos, toda maldade. Se odiava alguém, não consegue mais odiar. Você só consegue amar quando o Espírito Santo está em você, o grande professor, te ensinando e fazendo manifestar em você o homem de Gênesis 1:26, o homem espírito que Deus criou conforme sua imagem e semelhança. Você é a imagem e semelhança de Deus. Deus te fez igual a Ele. Nem os anjos puderam ser como nós. Deus nos fez filhos. Você não é um anjo. Os anjos são soldados. A Bíblia diz que eles são espíritos ministradores que guardam os filhos de Deus, acampam em volta dos filhos de Deus. São como soldados protetores, são como os guardas-costas. Mas você não é anjo, você é o próprio filho de Deus. Você tem anjos na sua guarda. Por onde você andar, onde você for, lembre-se disso. Os anjos, o anjo do Senhor acampa em volta dos que o temem. Portanto, meus irmãos, vamos esperar que vá uma resposta boa para Deus. O Espírito Santo, Ele quer te ensinar. E Ele não vai te ensinar nada fora daquilo que Ele já escreveu nesta Bíblia.
Um dia, no dia de Pentecostes, ele falou na boca de São Pedro, quando a multidão de religiosos que ali estava, era gente religiosa já. Todas aquelas pessoas que estavam lá no dia de Pentecostes assistindo os apóstolos, já eram religiosos. A Bíblia dizia, e em Jerusalém estavam habitando varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então era religioso. No entanto, chegaram ali e disseram: o que devemos fazer, varões e irmãos? E o Espírito Santo em Pedro deu a resposta que eles precisavam. Ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E ali eles desceram as águas naquele dia. Eles deram o primeiro passo. Eles foram batizados em nome de Jesus Cristo. Eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ali, que é Senhor Jesus Cristo. Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o nome do Pai é Senhor, e o nome do Filho é Jesus, e o nome do Espírito Santo é Cristo. E os apóstolos batizaram exatamente desta forma, em nome do Senhor Jesus Cristo. E então começou uma igreja ensinada pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que dali para frente eles permaneciam aonde? Eles permaneciam numa religião e tal? Não, a Bíblia diz que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. E grandes sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos, e a igreja crescia e se multiplicava, e o poder de Deus caía, e era grande a libertação. Até a sombra dos apóstolos curava os enfermos. Durante 300 anos a igreja viveu nadando no Espírito, até que em 312 este cidadão aqui, Flávio Valério Constantino, assumiu o poder de Roma. E então resolveu ser um cristão misturado com o mundo. E em 325 ele fez um concílio na cidade de Nicéia, e lá ele estabeleceu a doutrina de 3 pessoas distintas da Santíssima Trindade, achando que Pai, Filho e Espírito Santo seria 3 pessoas distintas. Jogou a igreja num caos. A simplicidade do Espírito Santo, o Espírito Santo saiu da igreja, porque o Espírito Santo não está nas coisas erradas. O Espírito Santo se afastou. O Espírito Santo não fica onde tem morte. Só onde tem vida, trevas e luz não se unem. Você vai ver que o próprio Jesus, na hora de morrer, foi preciso o Espírito Santo sair dele, senão ele não morria. Porque onde o Espírito Santo está não tem morte. Jesus, pregado na cruz, tinha que morrer para poder ressuscitar e concluir o seu ministério. O Espírito Santo se afastou dele para que ele morresse, senão ele não morria. Onde o Espírito Santo está, tem vida. O Espírito Santo se afastou, Jesus sentiu aquele afastamento. E quando Jesus sentiu, ele disse: Pai, por que me desamparaste? Ele tinha que sair, senão ele não morria. E ele morreu. Mas 3 dias depois, esse mesmo Espírito Santo, esse mesmo poder vivificador, foi visitar a tumba. Aquele corpo frio, duro, ficou morno e se levantou sobre seus pés outra vez. Em 325, o Espírito Santo se afastou da igreja, e a igreja passou a crer em 3 deuses distintos, passou a adorar a imagem de escultura. E durante esses 2000 anos, o que a igreja tem é Semana Santa, é Natal, é Páscoa com coelhinho e chocolate, que a igreja tem tido esses 2000 anos, é tradições que invalidam a palavra de Deus. Mas nesses últimos dias, de acordo com Malaquias 4, Deus prometeu que esse mesmo poder vivificador voltaria, e o Espírito Santo tem voltado para vivificar a sua noiva, para colocar esse corpo que estava morto de pé novamente. É a manifestação dos filhos de Deus. Assim como Jesus passou 3 dias no pó, duro e frio, esta igreja passou 1690 anos frio e formal, crendo em doutrinas de homem. Mas nesta hora, o Espírito Santo está revivificando sua igreja, trazendo a doutrina apostólica de volta.
ensinando a ela, o Espírito Santo, o grande professor ensinando, meus filhos, Pai, Filho e Espírito Santo não é três pessoas distintas. Meus filhos, Pai, Espírito, Filho e Espírito Santo é o mesmo Deus que manifestou de três formas diferentes. Meus filhos, os apóstolos batizaram só em nome de Jesus Cristo. Meus filhos, Deus não quer só o coração, não, meus filhos. Deus quer corpo, alma e espírito diante do seu altar. Oh, o Espírito Santo tem voltado, o poder vivificador. Aquele corpo de Jesus Cristo tipificava a igreja. O corpo tipifica a igreja. Ele morreu, tiraram da cruz, José de Arimateia tirou ele de lá, colocou no sepulcro. Pronto, acabou. E aquilo foi sexta-feira às 3 horas da tarde. E ele passou o sábado a noite toda lá, frio, duro como qualquer morto. Se pegasse no corpo de Jesus, sábado, 1 hora ou 2 horas da manhã, estava duro como pulto. Aquele Jesus que ressuscitava mortos, estava duro. Aquelas mãos que um dia colocaram no ouvido do surdo e disse, abre-te, estavam duras e pálidas. Aqueles lábios que pregaram o sermão da montanha, dizendo, bem-aventurados que sofrem, porque eles serão consolados, estavam duros e cerrados. Mas de manhã cedo, no primeiro dia da semana, aquela pedra não pôde segurar o poder vivificador. Aquela pedra não pôde segurar. Ela rolou por um lado e o Espírito Santo entrou ali. E aquelas mãos tão carinhosas, mãos de meu Jesus, movimentaram-se outra vez. Aquilo é um tipo da igreja, irmão. Constantino matou a igreja no ano 325. Colocou a igreja para venerar a imagem. Colocou a igreja para crer em 3 pessoas distintas. Durante todos esses tempos. Mas agora, Deus, o Espírito Santo, como o Mobrano disse aqui, ele usa lábios. E ele usou lábios de língua inglesa. Um homem lá de Kentucky, para pregar uma mensagem que ia nos ressuscitar. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. O Espírito Santo esclarecendo nesta noite. Oh, aleluia! É tempo de glorificação, é tempo de exaltação. Toda a terra canta Jesus Cristo. Ele é santo, Ele é bom. Ele não deixou o seu servo na sepultura, nem o seu santo ver a corrupção. Nós fiquemos lá no pó, como a macieira, que a sua seiva desce até a raiz. E toda a tempestade passou. Passou toda a tempestade católica, todas as mortandades das eras, as fogueiras da Inquisição. E nós descemos para a raiz. Aqueles santos que morreram na fogueira desceram para a raiz. Aqueles homens como João Russo, como George Whitefield, todos aqueles homens de Deus desceram para a raiz. Você pensa, acabou? Não! A chuva seródia, a última chuva da palavra de Deus está caindo sobre a terra. E essa semente que foi plantada há de ressuscitar do pó, há de levantar do pó. Eles ressuscitarão, porque eles foram sepultados com Cristo. Quem foi sepultado com Cristo foi sepultado com a vida armazenado nele para ressuscitar no último dia. Olha, mas quem não foi sepultado com Cristo ficará no pó até passar os 2000 anos. Os 1000 anos, melhor dizendo. Depois dos 1000 anos ressuscitará para vergonha e desprezo eterno. Amém? Olha, meus irmãos, o Espírito Santo está nos ensinando nessa hora. Vamos atentar para o seu ensino. Vamos ficar de pé no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Seguirei ao meu bom mestre. O Espírito Santo é o professor. Seguirei ao meu bom mestre.
ao meu bom mestre, onde quer que for, irei. Seguirei, seguirei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for. Ele está indo pela palavra. O mestre não sai da sua própria palavra. E você só poderá encontrá-lo pela palavra. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for. Levante suas mãos assim, diz: Senhor, eu te seguirei. Eu te seguirei, Senhor, por toda a palavra. Esta é a hora da ressurreição. Estamos aqui, estamos no fim. Seguirei, Senhor, por tua palavra. Seguirei tuas pegadas sangrentas. No nome de Jesus Cristo, meu Deus. Onde quer que for, irei. Senhor Jesus Cristo, nós oramos nesta hora pelo Senhor Rony, que é irmão da irmã Gorete, esposa do irmão Horácio. Pede oração pelo Rony. Eu não o conheço pessoalmente, creio que não, Senhor, mas tu o conheces, Pai. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que curou lá na Judéia, o mesmo Deus que curou através de 2 milênios, é o mesmo Deus que pode curar nesta hora. Deus, te damos graça pela cura da neta da irmã Lucila. Nós oremos aqui, tu ouviu a oração e tirou ela do leito da morte e deu alta a ela, e ela está em casa, livre da morte. Deus, te agradecemos pela melhora do seu Luiz Aníbal, irmão do irmão Kennedy, Pai. Senhor, creio que tu estás trabalhando já naquela enfermidade. E agora, meu Deus, Senhor Rony pede oração a esta igreja. Tu que tem curado outros, tu que tem ouvido o nosso clamor, ouve uma vez mais. Senhor, também esses que estão aqui, que pedem oração, Pai, que eles sejam curados, que eles possam ir para casa nesta noite, chegar em casa e colocar as mãos sobre seus familiares enfermos e levar essa atmosfera para curar, no nome de Jesus Cristo. Dai-nos a semana abençoada. Dai-nos um dia amanhã debaixo da tua graça. Abençoa todos que vieram a esta reunião, que eles saiam abençoados no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus Cristo. Louvado